A chuva martelava o para-brisa com uma violência quase ensurdecedora quando Salvador Montenegro viu o corpo caído na beira da rodovia. Por um segundo, pensou em apenas acelerar. Afinal, nos últimos 3 anos, ele havia se tornado especialista em passar direto por tudo que pudesse reavivar algum sentimento dentro dele. Mas algo naquele vulto inerte, encharcado pela tempestade, fez seu pé hesitar no acelerador. Talvez fosse o jeito como a mão da mulher estava estendida, como se ainda implorasse por ajuda. Ou talvez fosse o fato de que, mesmo de longe, ele podia ver a barriga volumosa, inconfundivelmente grávida. Ele não sabia naquele momento, mas aquela decisão de frear o carro mudaria tudo. Porque a mulher que ele estava prestes a carregar nos braços trazia consigo não apenas uma vida por nascer, mas um segredo capaz de virar de cabeça para baixo tudo o que Salvador acreditava sobre seu passado, seu presente e seu futuro impossível. Esta é a história de um homem que perdeu tudo e de uma mulher que quase perdeu a vida. É sobre escolhas que nos perseguem, verdades que nos destroem e milagres que surgem justamente quando paramos de acreditar neles. E tudo começou com uma tempestade numa estrada deserta no interior de São Paulo. Salvador Montenegro tinha 52 anos e uma fortuna avaliada em mais de 800 milhões de reais. Dono da rede Montenegro de hospitais, 7 unidades espalhadas entre São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Ele construíra seu império com as próprias mãos, vindo de uma família de classe média do interior paulista. Seu pai havia sido enfermeiro, sua mãe, auxiliar de limpeza em um hospital público. Salvador cresceu entre corredores que cheiravam a desinfetante e sonhando em ser médico. Ele conseguiu. Formou-se em medicina pela USP, especializou-se em cardiologia e, aos 35 anos, já era um dos cirurgiões cardiovasculares mais respeitados do país. Mas Salvador não se contentou apenas em salvar vidas dentro de uma sala de cirurgia. Ele queria mudar o sistema. Comprou seu primeiro hospital aos 40 anos, um empreendimento falido na zona sul de São Paulo. Em 5 anos, transformou aquele lugar em referência nacional. Depois vieram os outros, um após o outro. Mas tudo isso tinha um preço. E o nome desse preço era solidão. Salvador havia se casado aos 30 anos com Helena Carvalho, uma pediatra que conheceu durante a residência médica. Helena era tudo o que ele não era: leve, espontânea, apaixonada pela vida. Enquanto Salvador planejava cada passo com precisão cirúrgica, Helena vivia o presente com uma intensidade quase infantil. Eles se complementavam perfeitamente, ou pelo menos era o que Salvador pensava. O casal tentou ter filhos por anos. Exames, tratamentos, frustrações, nada funcionava. Até que finalmente os médicos deram o diagnóstico definitivo. Salvador tinha uma condição genética rara que tornava sua fertilidade praticamente nula. As chances de ele gerar um filho biologicamente eram menores que 1%. Helena quis tentar a adoção. Salvador, mergulhado no trabalho e no orgulho ferido, adiou a conversa indefinidamente. Então veio o acidente. Há 3 anos, numa terça-feira chuvosa de abril, Helena voltava de uma consulta em uma das unidades do hospital quando um caminhão perdeu o controle na Marginal Pinheiros. A batida foi frontal. Ela morreu no local. Salvador estava em uma reunião de conselho quando recebeu a notícia. Ele se lembra de ter desligado o telefone, pedido licença educadamente e saído da sala. No elevador, sozinho, desabou. Desde então, Salvador Montenegro se tornou um fantasma dentro da própria vida. Continuava administrando seus hospitais com eficiência implacável, participava de reuniões, assinava contratos, salvava vidas durante cirurgias complexas que outros médicos recusavam. Mas quando voltava para casa, uma cobertura de 400 metros quadrados nos jardins, vazia demais para uma pessoa só, era como se desligasse um interruptor. Ele comia sozinho.
Bebia uísque escocês olhando a cidade pela janela. Dormia pouco e acordava sempre com a mesma pergunta: para quê? Não tinha irmãos. Seus pais haviam falecido anos antes. Não tinha herdeiros. Seus advogados já haviam elaborado 3 versões diferentes de testamento, todas destinando a maior parte da fortuna para institutos de pesquisa e caridade. Salvador Montenegro seria lembrado como um grande médico e empresário. Mas quando morresse, morreria sozinho. E seu legado seria de concreto e papel. Nada de sangue, nada de vida. Era esse homem, poderoso, vazio, resignado, que dirigia pela rodovia dos Bandeirantes naquela noite de setembro, voltando de uma reunião tensa em Campinas. O encontro havia sido sobre a possível fusão de 2 de seus hospitais com o grupo empresarial Monteiro em Vasconcelos, um conglomerado que atuava em diversos setores, incluindo planos de saúde. A família Monteiro era antiga conhecida de Salvador. Rivais no mercado, mas sempre mantendo as aparências de cordialidade. Porém, recentemente, as coisas haviam mudado. A nova geração da família, liderada por Augusto Monteiro, um empresário agressivo de 40 e poucos anos, estava tentando forçar aquisições hostis de clínicas menores e hospitais regionais. Salvador se recusou a vender. A reunião terminou em ameaças veladas e sorrisos falsos. Ele estava cansado, irritado e, como sempre, vazio. A chuva começou quando ele passou por Jundiaí. Não era uma chuva comum de setembro. Era uma tempestade violenta, dessas que parecem querer arrancar os carros da estrada. Salvador diminuiu a velocidade, ligou os faróis altos e continuou. Faltavam apenas 40 minutos para chegar em casa. Mais uma noite sozinho, mais uma garrafa de uísque, mais um dia jogado no vazio. Foi então que ele viu um vulto no acostamento, uma forma humana, caída, imóvel. Salvador quase não freou. Estava acostumado a ver desgraças. Via todos os dias nos prontos socorros, nas macas, nas UTIs, mas algo, talvez um instinto de médico, talvez uma fagulha de humanidade que ainda resistia dentro dele, fez com que pisasse no freio. O carro derrapou levemente antes de parar completamente. Ele ligou o pisca-alerta, pegou uma lanterna do porta-luvas e saiu na chuva. O vento jogava água em seu rosto com força. Ele caminhou até o acostamento, iluminando o caminho com a lanterna. E então viu claramente. Era uma mulher, jovem, 20 e poucos anos, talvez menos. Vestia uma calça de moletom encharcada e uma blusa clara rasgada em vários lugares. Estava descalça, os cabelos escuros grudados no rosto pálido. E a barriga. Impossível não ver. Grávida, muito grávida. Salvador ajoelhou ao lado dela e colocou 2 dedos no pescoço, procurando o pulso. Estava lá. Fraco, mas estava lá. Ela respirava. Estava viva. Moça! Ele chamou, elevando a voz sobre o barulho da chuva. Consegue me ouvir? Nada. Ele iluminou o rosto dela. Lábios rachados, olheiras profundas, desnutrição evidente. A pele estava fria demais. Hipotermia. Ela precisava de atendimento urgente. Salvador não hesitou. Passou os braços sob o corpo dela e a ergueu com cuidado. Ela era leve demais para uma mulher grávida. Ele carregou-a até o carro, abriu a porta traseira e a deitou no banco. Tirou o próprio paletó e cobriu-a. Pegou uma garrafa de água que estava no porta-malas e tentou fazê-la beber um pouco, mas ela não reagiu. Ele voltou ao volante, ligou o aquecedor no máximo e acelerou. O Hospital Montenegro mais próximo ficava em Campinas, 15 minutos, talvez menos se ele forçasse. Enquanto dirigia, Salvador olhava pelo retrovisor. A mulher estava imóvel, mas estava viva. E o bebê, ele não sabia, só sabia que precisava chegar rápido. Pela primeira vez em 3 anos, Salvador Montenegro sentiu algo diferente da dor que o acompanhava diariamente. Sentiu propósito. Salvador chegou ao Hospital Montenegro de Campinas em 12 minutos. Entrou pela emergência como um furacão, carregando a mulher nos braços. Os seguranças o reconheceram imediatamente e abriram caminho. Uma equipe de plantão veio correndo com uma maca.
Gestante, aproximadamente 8 meses. Hipotermia severa, desnutrição, desidratação, pulso fraco, não responsiva. Salvador disparou as informações com a frieza técnica de quem estava acostumado a salvar vidas. Quero ultrassom fetal imediato, hemograma completo, hidratação venosa e aquecimento controlado. Agora. Os médicos não questionaram. Salvador era o dono do hospital, mas também era um dos melhores médicos que já haviam passado por ali. Ele acompanhou a equipe até a sala de emergência, mas parou na porta. Não podia entrar, não desta vez. Ele era o homem que a trouxe, não o médico responsável. Precisava manter distância, precisava deixar que fizessem o trabalho, mas não conseguia sair. Ficou ali, parado no corredor, encharcado, com as roupas grudadas no corpo e o coração batendo de uma forma que ele não sentia há anos. Ansiedade, medo, esperança. Uma enfermeira se aproximou com uma toalha e um café. Doutor Montenegro, o senhor precisa se secar, vai acabar ficando doente. Salvador pegou a toalha mecanicamente, mas não tirou os olhos da porta da sala de emergência. Ela vai sobreviver? Ele perguntou, mais para si mesmo do que para a enfermeira. Vamos fazer tudo o que pudermos, doutor. O senhor sabe disso. Ele sabia, mas saber não era o mesmo que acreditar. 40 minutos depois, a porta se abriu. O médico de plantão, Dr. Henrique Tavares, um cardiologista competente que Salvador havia contratado pessoalmente, saiu com uma expressão que misturava preocupação e alívio. Ela está estável, disse Henrique. Conseguimos estabilizar a temperatura corporal e iniciar a hidratação. O bebê está vivo. Batimentos cardíacos detectados, mas irregulares. Ela está em trabalho de parto prematuro. Salvador sentiu o peito apertar. Prematuro? Quantas semanas? Pela ultrassom, estimamos entre 34 e 36 semanas. É arriscado, mas viável. O problema maior é o estado dela. Está extremamente debilitada. Não sabemos há quanto tempo estava sem comer adequadamente. Tem sinais de desidratação crônica. Henrique hesitou. E o quê? Salvador pressionou. Tem hematomas antigos. Nas costelas, nos braços, nas pernas. Ela foi agredida várias vezes. Salvador fechou os punhos. Uma raiva antiga, adormecida, começou a ferver dentro dele. Ela disse alguma coisa? Ainda não acordou. Mas quando acordar, vamos precisar acionar assistência social e possivelmente a polícia. Protocolo padrão em casos de violência doméstica. Não, Salvador disse, firme. Ainda não. Henrique franziu a testa. Doutor, com todo respeito, é protocolo. Temos que... Eu sei qual é o protocolo, Henrique. Eu escrevi metade dos protocolos deste hospital, mas quero esperar até ela acordar e falar comigo primeiro. Me dê 12 horas, só isso. Henrique abriu a boca para contestar, mas viu algo no olhar de Salvador que o fez recuar. 12 horas, ele concordou. Mas se ela estiver em perigo, vou ter que agir. Justo. Salvador entrou na sala. A mulher estava deitada na maca, agora coberta por lençóis térmicos. Soro no braço. Monitores apitando suavemente ao redor. O rosto dela, agora limpo, era surpreendentemente jovem. Talvez 22, 23 anos. Traços delicados, mas marcados por um cansaço que ia além do físico. Era o tipo de exaustão que vem da alma. Salvador puxou uma cadeira e sentou ao lado da maca. Ficou ali, observando, esperando. Não sabia por que estava fazendo aquilo. Não a conhecia. Não sabia quem ela era, de onde vinha, por que estava naquela estrada. Mas algo dentro dele, algo que ele pensava estar morto desde que Helena partiu, insistia em ficar. Às 4 da manhã, ela acordou. Os olhos se abriram devagar, confusos, assustados. Ela olhou ao redor, tentando entender onde estava. Quando viu Salvador, encolheu-se instintivamente como um animal ferido. Calma, Salvador disse, mantendo a voz baixa e firme. Você está segura. Está em um hospital. Meu nome é Salvador. Eu encontrei você na estrada. Você estava desmaiada. Eu trouxe você aqui.
A mulher continuou olhando para ele sem dizer nada, os olhos castanhos, grandes, cheios de medo. Como você se chama? Salvador perguntou gentilmente. Ela hesitou. Por um longo momento, pareceu que não iria responder. Então, com a voz rouca e fraca, sussurrou. Noah. Noah. Salvador repetiu. É um nome bonito. Noah, você sabe onde está? Ela assentiu levemente. Hospital. Isso. Você está no Hospital Montenegro, em Campinas. Está segura aqui. Ninguém vai te machucar. Você entende? Os olhos dela se encheram de lágrimas. Ela levou a mão à barriga protetora. Meu bebê está vivo, Salvador disse rapidamente. O coração está batendo, mas você entrou em trabalho de parto prematuro. Os médicos estão monitorando. Vamos fazer tudo para que vocês dois fiquem bem. Noah fechou os olhos e as lágrimas escorreram pelas laterais do rosto. Ela não fez nenhum som. Apenas chorou em silêncio, como alguém que havia aprendido a não fazer barulho. Salvador esperou. Finalmente, ela abriu os olhos novamente. Por que me ajudou? Ela perguntou. Era uma pergunta estranha. Salvador não esperava por ela. Porque você precisava de ajuda. Ele respondeu simplesmente. Ninguém me ajuda. Noah disse, a voz quebrando. Ninguém nunca me ajudou. Agora alguém ajudou. Ela o estudou por um longo momento, como se tentasse decidir se podia confiar nele. Então, com esforço visível, disse, eles vão me procurar. Quando descobrirem que estou viva, vão vir atrás de mim. Salvador sentiu um arrepio subir pela espinha. Quem? Quem vai te procurar? Noah desviou o olhar. Não posso dizer. Você não entende. Eles são poderosos, muito poderosos. E eu fui estúpida. Pensei que conseguiria fugir. Pensei que poderia desaparecer. Mas não dá para desaparecer dessas pessoas. Noah, escuta. Salvador inclinou-se para a frente. Eu também tenho poder. Eu sou dono deste hospital. Tenho advogados, seguranças, recursos. Se alguém está te ameaçando, posso te proteger. Mas preciso saber quem são. Preciso saber do que estamos falando. Ela balançou a cabeça desesperada. Você não entende. Não é só sobre mim. É sobre o bebê. Eles queriam que eu entregasse o bebê. Disseram que eu não tinha direito de ficar com ele. Que eu não era ninguém. Que ele pertencia a eles. O pai da criança, Salvador disse, compreendendo. É alguém importante? Noah soltou uma risada amarga, sem humor. Importante. É assim que chamam? Augusto Monteiro é filho de uma das famílias mais ricas do Brasil. E eu era só a secretária dele, a idiota que acreditou nas mentiras dele. O mundo parou para Salvador. Augusto Monteiro. O mesmo Augusto Monteiro que havia tentado forçá-lo a vender os hospitais. O mesmo Augusto Monteiro que comandava o império empresarial rival. O mesmo homem com quem Salvador havia discutido violentamente poucas horas antes. E agora, a mulher grávida que ele acabara de salvar era a ex-amante desse homem, carregando o filho dele. O universo tinha um senso de ironia cruel. Salvador recostou-se na cadeira, processando a informação. Isso mudava tudo. Se a família Monteiro descobrisse que Noah estava ali, no hospital dele, as coisas ficariam complicadas, muito complicadas. Mas quando olhou para Noah, para aquela mulher assustada, quebrada, protegendo a barriga com as duas mãos, Salvador tomou uma decisão. Eles não vão te encontrar aqui, ele disse firme. Você tem minha palavra. Noah o olhou com uma mistura de descrença e esperança desesperada. Por quê? Por que você faria isso por mim? Você nem me conhece. Salvador não tinha uma resposta racional. Só sabia que pela primeira vez em 3 anos sentia que havia algo pelo qual valia a pena lutar. Porque é a coisa certa a fazer, ele disse. E naquele momento, sem saber, Salvador Montenegro deu o primeiro passo para mudar, não apenas a vida de Noah, mas a sua própria vida para sempre. Os 3 dias seguintes foram uma corrida contra o tempo. Salvador transferiu Noah para uma ala privada do hospital, registrada sob um nome falso. Apenas um grupo seleto de médicos e enfermeiros
pessoas em quem ele confiava plenamente, tinha acesso a ela. Ele próprio assumiu a supervisão do caso, algo que não fazia há anos. O trabalho de parto prematuro foi controlado com medicação, mas os médicos alertaram que o bebê poderia nascer a qualquer momento. Noah ganhou peso lentamente, mas a desnutrição havia cobrado seu preço. Ela precisaria de acompanhamento intensivo durante e após o parto. Salvador passou quase todo o tempo no hospital. Cancelou reuniões, delegou decisões. Sua equipe administrativa ficou surpresa, mas ninguém ousou questionar. Salvador Montenegro estava voltando à vida, e Noah começou a confiar nele. Aos poucos, ela contou sua história. Tinha 23 anos. Nasceu em uma cidade pequena no interior da Bahia, filha de uma empregada doméstica. Nunca conheceu o pai. Cresceu sonhando em estudar, em ter uma vida melhor. Conseguiu uma bolsa para fazer curso técnico em administração em Salvador. Depois, mudou-se para São Paulo em busca de oportunidades. Foi quando conheceu Augusto Monteiro. Ela trabalhava como secretária em uma das empresas do grupo familiar. Augusto era casado, mas isso não o impediu de cortejá-la. Ele era charmoso, poderoso, persuasivo. Noah era jovem, ingênua, deslumbrada. Durante 6 meses, viveram um relacionamento secreto. Ele prometia que se separaria da esposa, que ficariam juntos, que ela seria a mulher da vida dele. Então, Noah descobriu que estava grávida. Augusto mudou completamente. As promessas viraram ameaças. Ele ofereceu dinheiro para que ela abortasse. Noah recusou. Ele ofereceu mais dinheiro para que ela desaparecesse e entregasse o bebê após o nascimento. Noah recusou novamente. Foi quando as coisas ficaram violentas. A família Monteiro enviou advogados. Ameaçaram processá-la por extorsão. Ameaçaram destruir sua reputação. Ameaçaram sua mãe, que ainda morava na Bahia. Noah tentou resistir, mas não tinha recursos, não tinha advogados, não tinha ninguém. Então ela fugiu. Pegou o pouco dinheiro que tinha, deixou São Paulo no meio da noite e tentou chegar até a Bahia. Mas não conseguiu. O dinheiro acabou em Campinas. Ela passou dias dormindo na rodoviária, comendo restos, tentando juntar coragem para pedir ajuda. Mas tinha medo. Medo de que alguém a reconhecesse. Medo de que a encontrassem. Na noite em que Salvador a achou, ela havia decidido caminhar pela estrada, tentando chegar a alguma cidade menor onde pudesse desaparecer. Foi quando as dores começaram. E a chuva. E então, nada mais. Até acordar no hospital. Salvador ouviu tudo em silêncio. A cada palavra, a raiva dentro dele crescia. Augusto Monteiro, aquele homem que se sentava em reuniões com um sorriso falso, falando sobre ética e responsabilidade corporativa. Aquele homem havia feito isso. Havia abandonado uma mulher grávida, ameaçado-a, perseguido-a até quase a morte. Ele não vai tocar em você, Salvador disse quando Noah terminou de falar. Nem ele, nem a família dele. Você está sob minha proteção agora. Noah sorriu tristemente. Você não conhece essas pessoas. Eles têm advogados, juízes, polícia. Tem tudo. E eu não tenho nada. Você tem a verdade e tem a mim. Por quê? Noah perguntou pela terceira vez desde que se conheceram. Por que está fazendo isso? Você não me deve nada. Salvador ficou em silêncio por um longo momento. Então, pela primeira vez, falou sobre Helena. Contou sobre o casamento, sobre os anos tentando ter filhos, sobre o diagnóstico de infertilidade, sobre o acidente que levou sua esposa, sobre os 3 anos de vazio que se seguiram. Eu passei os últimos 3 anos esperando morrer, ele admitiu. Não fisicamente, mas por dentro. Eu estava morto. E então, encontrei você naquela estrada. E pela primeira vez em muito tempo, senti que havia algo pelo qual valia a pena estar vivo. Não sei explicar melhor do que isso. Noah estava chorando novamente, mas desta vez não eram lágrimas de medo. Eram lágrimas de gratidão. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por me salvar. Foi naquela noite que Salvador recebeu a ligação.
Eram 10 da noite. Ele estava no escritório do hospital, revisando exames, quando o telefone tocou. Número privado. Ele atendeu. Salvador Montenegro. A voz do outro lado era fria, controlada. Imagino que saiba quem está falando. Salvador reconheceu imediatamente. Augusto Monteiro. O que você quer, Augusto? Ouvi dizer que você encontrou algo que me pertence. O sangue de Salvador gelou. Como ele sabia? Não sei do que está falando. Não me faça de idiota, Montenegro. Uma mulher grávida deu entrada no seu hospital há 3 dias. Registrada sob nome falso, altamente protegida. Você realmente acha que não descobriria? Salvador apertou o punho sobre a mesa. Ela não é propriedade sua, Augusto. É um ser humano e está sob cuidados médicos. Você não tem direito sobre ela. Augusto riu, uma risada seca, sem humor. Não tenho direito? Ela está carregando meu filho, meu sangue, meu herdeiro. E você, de todas as pessoas, deveria entender o valor disso. Afinal, você nunca pôde ter um, não é? Salvador sentiu a raiva explodir. Você não merece ser pai. Não merece nem estar perto dessa criança. Cuidado, Montenegro. Você está se metendo em algo muito maior do que imagina. Eu tentei ser civilizado. Tentei comprar seus hospitais de forma legal. Mas se você insiste em se colocar no meu caminho, as coisas vão ficar desagradáveis. É uma ameaça? É um aviso. Devolva a mulher. Devolva o bebê quando nascer. E vamos esquecer que essa conversa aconteceu. Caso contrário, vou destruir você. Vou destruir seus hospitais. Vou destruir tudo que você construiu. E no final, vou pegar o que é meu de qualquer jeito. Nunca, Salvador disse firme. Você não vai tocar nela. Veremos. A ligação foi encerrada. Salvador ficou ali, parado, o telefone ainda na mão, o coração disparado, a mente correndo. Augusto sabia, não só sabia como estava disposto a ir até as últimas consequências. Ele precisava agir rápido. Salvador ligou para o melhor advogado que conhecia, Mariana Teles, uma especialista em direito de família e casos complexos. Explicou a situação. Mariana ouviu atentamente e, ao final, deu o veredicto. Legalmente, se ele provar paternidade, tem direito sobre a criança. Mas, considerando as ameaças e a violência, podemos pedir medida protetiva para Noah e, futuramente, guarda para ela com regime de visitas supervisionadas para ele. Mas vai ser uma guerra judicial. Ele tem recursos ilimitados. E eu também, Salvador disse. Faça o que for preciso. Há algo mais, Mariana hesitou. Para fortalecer o caso, seria útil ter evidências de que Noah não está sozinha, que tem apoio familiar ou financeiro, que pode prover para a criança. Você está disposto a testemunhar a favor dela? Estou disposto a fazer mais do que isso, Salvador disse. Estou disposto a protegê-la, a ela e ao bebê. Mariana ficou em silêncio do outro lado da linha. Salvador, você sabe o que está dizendo? Isso vai te colocar diretamente contra a família Monteiro. Pode afetar seus negócios, sua reputação, sua vida. Eu sei. Então por quê? Por que arriscar tudo por uma mulher que você mal conhece? Salvador olhou pela janela do escritório para a cidade iluminada lá fora. Pensou em Helena, pensou nos últimos 3 anos de vazio. Pensou em Noah, dormindo no andar de cima, protegendo o filho que estava prestes a nascer. Porque é a única coisa que importa agora. 2 dias depois, aconteceu algo que ninguém esperava. Noah teve complicações. A pressão arterial disparou. Pré-eclâmpsia. O bebê precisava nascer imediatamente. Cesariana de emergência. Salvador estava presente durante toda a cirurgia. Não como médico, mas como a única pessoa em quem Noah confiava. Ele segurou a mão dela enquanto a equipe trabalhava. Viu quando tiraram o bebê. Ouviu o primeiro choro. Era um menino, pequeno, mas saudável. 3 quilos e 200 gramas. Cabelo escuro, olhos fechados, chorando com toda a força dos pulmões.
Quando colocaram o bebê nos braços de Noa, ela olhou para Salvador com os olhos cheios de lágrimas e disse: "Você me salvou, salvou a nós dois. Como posso agradecer?" Salvador olhou para aquele bebê, tão frágil, tão perfeito, tão cheio de vida, e sentiu algo que não sentia há anos. Sentiu amor, não como um pai, não exatamente, mas como alguém que de repente tinha algo precioso para proteger. Algo que valia a pena viver. "Não precisa agradecer", ele disse. "Só precisa ser forte, porque agora começa a parte difícil." E ele não fazia ideia de quão certo estava, porque na manhã seguinte, Salvador recebeu os resultados de um exame de rotina que haviam feito no bebê. Exames genéticos padrão. E o que ele viu ali mudou tudo. Havia uma compatibilidade genética. Não uma compatibilidade qualquer, uma compatibilidade específica. Marcadores raros, muito raros. O tipo de marcador que só apareceria se... Salvador releu o resultado 3 vezes. Não podia ser. Era impossível. Mas estava ali, preto no branco. Aquele bebê tinha alguma ligação genética com ele, não paternidade direta. O exame descartava isso, mas havia algo. Alguma conexão familiar que não deveria existir. Salvador sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Helena, Augusto Monteiro, os marcadores genéticos, as datas, não. Não podia ser o que ele estava pensando, mas quanto mais pensava, mais as peças se encaixavam. Helena havia trabalhado no Grupo Monteiro antes de conhecer Salvador. Ela nunca falou muito sobre aquele período. Dizia que havia sido apenas um estágio curto. E se não fosse só isso? E se Helena tivesse tido um relacionamento com alguém da família Monteiro? Alguém que pudesse ser parente de Augusto? Salvador precisava de respostas. E só havia uma maneira de consegui-las. Ele pegou o telefone e ligou para um investigador particular que já havia trabalhado para ele em casos delicados. "Preciso que investigue algo para mim", Salvador disse. "E preciso de descrição total." "Claro, Dr. Montenegro. Do que se trata?" "Quero saber tudo sobre a família Monteiro, especialmente sobre possíveis filhos ilegítimos, relações extraconjugais, qualquer coisa que eles tenham tentado esconder. E quero informações sobre alguém, uma mulher chamada Helena Carvalho, minha falecida esposa." Houve uma pausa do outro lado. "Sua esposa? Doutor, tem certeza?" "Absoluta. Faça o trabalho. Tenho que saber a verdade." Enquanto esperava pelas respostas, Salvador olhou pela janela. Lá em cima, no andar de cima, Noa dormia com o bebê nos braços, sem saber que o homem que a salvou estava prestes a descobrir um segredo que poderia mudar tudo. Um segredo que ligava 3 vidas de formas que ninguém poderia imaginar. E que provaria que, às vezes, o destino tem planos muito mais complexos do que qualquer ser humano poderia prever. O investigador levou 10 dias para trazer as respostas. 10 dias durante os quais Salvador mal dormiu, mal comeu, mal conseguiu focar em qualquer outra coisa que não fosse aquela pergunta martelando em sua cabeça. O que Helena havia escondido dele? Noa e o bebê permaneceram no hospital sob proteção intensiva. Salvador havia contratado seguranças privados para vigiar o andar 24 horas por dia. Augusto Monteiro continuava pressionando. Ligações de advogados, ameaças veladas através de terceiros, tentativas de obter mandados judiciais para visitar o filho. Mariana Teles estava lutando bravamente nas cortes, mas era uma batalha desgastante. E Salvador estava prestes a descobrir algo que tornaria tudo ainda mais complicado. O investigador, um homem de meia idade chamado Roberto Fonseca, discreto e eficiente, apareceu no escritório de Salvador numa tarde chuvosa de outubro. Trazia uma pasta grossa debaixo do braço e uma expressão que Salvador não conseguia decifrar. "Doutor Montenegro", Roberto cumprimentou, sentando-se à frente da mesa. "Preciso avisá-lo antes de começar. O que descobri é sensível, muito sensível. Tem certeza de que quer saber?" Salvador estava há 10 dias se preparando para este momento.
Mas agora que havia chegado, sentiu uma pontada de medo. Conte, ele disse firme. Roberto abriu a pasta. Vamos começar com Helena Carvalho. Sua esposa trabalhou como estagiária de administração no Grupo Monteiro entre 2008 e 2009, quando tinha 22 anos. O registro oficial diz que foi um estágio de 6 meses e que ela saiu por concluir o período estipulado. Mas há algo que os registros oficiais não mostram. Salvador sentiu o estômago apertar. Continue. Durante esse período, Helena teve um relacionamento amoroso com alguém da família Monteiro. Não com Augusto. Ele era muito mais novo na época, mas com o pai dele. Teodoro Monteiro. O mundo parou. Teodoro Monteiro, o patriarca da família, um homem de 70 e poucos anos, viúvo há décadas, um dos empresários mais respeitados e temidos do país. Helena teve um caso com Teodoro? Salvador mal conseguiu formar as palavras. Sim, e há mais. Helena engravidou. Salvador sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O quê? Ela engravidou em 2009, mas perdeu o bebê. Aborto espontâneo no 3º mês. Há registros médicos. Está tudo aqui. Roberto colocou documentos sobre a mesa. Salvador olhou para eles, mas as letras dançavam na sua frente. Ele não conseguia processar. Helena, grávida, de outro homem, antes de conhecê-lo. Por que ela nunca me contou? Salvador murmurou, mais para si mesmo. Acredito que ela queria deixar o passado para trás. Após a perda, ela rompeu com Teodoro. Saiu do grupo empresarial. Foi quando começou a faculdade de medicina. E foi quando conheceu você. Salvador recostou-se na cadeira tentando respirar. 20 anos de casamento, 20 anos achando que conhecia aquela mulher. E ela nunca havia mencionado nada disso. Há algo mais. Roberto continuou, hesitante. Teodoro Monteiro sabia sobre a gravidez. E quando Helena perdeu o bebê, ele ficou devastado. Tanto que, segundo fontes próximas à família, ele nunca mais se relacionou seriamente com ninguém. Aquele foi seu único filho. Ou melhor, quase filho. Salvador fechou os olhos. A dor era quase física. E Augusto? Ele perguntou. Ele sabe disso? Ninguém na família sabe. Teodoro escondeu o caso. Não queria que a reputação dele fosse manchada por um relacionamento com uma estagiária muito mais jovem. Mas conseguia essa informação através de, digamos, fontes não oficiais. Uma antiga secretária de Teodoro, que guardava registros pessoais dele. Salvador abriu os olhos e olhou diretamente para Roberto. E o bebê de Noah, os marcadores genéticos que encontramos. Como isso se encaixa? Roberto suspirou. Essa é a parte mais complicada. Augusto é filho de Teodoro. O DNA do bebê de Noah mostra que o pai biológico é de fato Augusto. Mas há marcadores que também coincidem com a linhagem genética de Helena, através de Teodoro. É uma coincidência estatística rara, mas possível. Helena carregou por um breve período um filho de Teodoro. Esse filho, se tivesse nascido, seria meio-irmão de Augusto, e o bebê de Noah é filho de Augusto. Então, geneticamente, há uma conexão distante, mas real, entre você, Helena e esse bebê. Salvador levou as mãos ao rosto. Então, o filho que Helena perdeu seria o tio do bebê de Noah. Sim, de certa forma, esse bebê é a única coisa que resta da linhagem que Helena quase trouxe ao mundo. Era quase poético e absolutamente devastador. Salvador não sabia o que sentir. Raiva por Helena ter escondido isso, tristeza pela perda que ela sofreu, alívio por finalmente entender por que ela estava tão emocionalmente distante durante os anos em que tentaram ter filhos. Mas uma coisa era clara. Aquele bebê que dormia no andar de cima não era apenas o filho de Noah. Era, de maneira distorcida e inesperada, uma parte de Helena. Uma parte do passado que Salvador nunca soube que existia. Há uma última coisa, Roberto disse, tirando Salvador de seus pensamentos. Teodoro Monteiro está morrendo. Salvador ergueu a cabeça, surpreso. O quê? Câncer no pâncreas, estágio terminal. Ele tem, no máximo, 6 meses de vida.
e não tem outros herdeiros além de Augusto. A fortuna inteira da família vai para ele. Salvador processou a informação. Augusto, que já era poderoso, iria se tornar ainda mais. Com o controle total do Império Monteiro, ele seria praticamente intocável. A menos que uma ideia começou a se formar na mente de Salvador. Uma ideia louca, arriscada, mas talvez a única maneira de proteger Noa e o bebê. Teodoro sabe sobre o neto? Ele perguntou. Não. Pelo que consegui apurar, Augusto escondeu a gravidez de Noa. Não queria que o pai soubesse que ele tinha sido irresponsável a ponto de engravidar uma funcionária. Augusto tem medo de perder o respeito de Teodoro. Salvador sorriu. Não era um sorriso de alegria. Era um sorriso de quem acabara de encontrar a arma perfeita. Obrigado, Roberto. Excelente trabalho. O que vai fazer, doutor? Vou usar a verdade, Salvador disse, da única maneira que pode funcionar. 3 dias depois, Salvador fez algo que surpreendeu a todos. Solicitou uma reunião privada com Teodoro Monteiro. Mariana Teles achou que ele estava louco. Noa ficou apavorada. Mas Salvador estava decidido. Ele sabia o que precisava fazer. A reunião aconteceu na mansão dos Monteiro, em um bairro nobre de São Paulo. Salvador foi sozinho. Entrou no casarão imenso. Foi conduzido por empregados silenciosos até uma biblioteca no 2º andar. E lá estava ele, Teodoro Monteiro. Um homem que já fora imponente, mas que agora estava visivelmente consumido pela doença. Magro, pálido, mas com os olhos ainda brilhando com inteligência afiada. Ele estava sentado em uma poltrona de couro, com uma manta sobre as pernas, apesar do calor. Salvador Montenegro, Teodoro disse, a voz fraca mas firme. Não esperava sua visita, especialmente considerando as tensões recentes com meu filho. Salvador sentou-se na cadeira à frente dele sem ser convidado. Vim falar sobre algo que seu filho está escondendo de você e sobre algo que você escondeu do mundo por muitos anos. Teodoro franziu a testa. Explique-se. Helena Carvalho, 2009. Uma estagiária, uma gravidez, uma perda. O rosto de Teodoro empalideceu ainda mais. Por um longo momento, ele ficou completamente imóvel. Então, com esforço, disse, como você sabe disso? Porque Helena era minha esposa, e porque acabei de descobrir que o homem que ela amou antes de mim era você. Teodoro fechou os olhos. Ela casou com você? Sim, e foi feliz. Até morrer há 3 anos. Teodoro abriu os olhos, e Salvador viu algo que não esperava. Lágrimas. Sinto muito, o velho disse genuíno. Ela era especial. Eu nunca deveria ter me envolvido com ela. Foi um erro. Mas quando perdemos o bebê, foi como se minha última chance de ser verdadeiramente feliz tivesse ido embora. Salvador sentiu uma pontada de dor, mas não deixou que mostrasse. Seu filho, Augusto, está escondendo algo de você. Ele tem um herdeiro, um filho, nascido há 3 semanas. Teodoro se endireitou na cadeira surpreso. Um neto? Augusto tem um filho? Sim, com uma mulher chamada Noa Vasconcelos. Mas ele a abandonou. Ameaçou-a. Tentou forçá-la a entregar o bebê. E agora está tentando usar advogados e poder para tirar a criança dela, sem assumir nenhuma responsabilidade. Teodoro ficou em silêncio, processando. Então, com a voz carregada de desapontamento, disse: ele é igual a mim, um covarde. Eu abandonei Helena quando ela mais precisou de mim, e agora ele faz o mesmo. A maldição desta família continua. Não precisa continuar, Salvador disse. Você pode mudar isso. Você pode proteger seu neto. Pode garantir que ele cresça com a mãe, com amor, com dignidade. Pode fazer o que não fez por Helena. Teodoro olhou para Salvador com uma intensidade queimante. Por que você se importa? Por que está protegendo essa mulher e essa criança? Salvador respirou fundo. Porque aquele bebê carrega o sangue de Helena. Porque de uma forma estranha e inesperada,
Ele é a única conexão que ainda tenho com a mulher que amei, e porque sei o que é perder a chance de ser pai. Não vou deixar que Augusto destrua a vida de uma criança inocente. Teodoro ficou em silêncio por um longo tempo. Então, finalmente assentiu. Traga a mulher e o bebê aqui. Quero conhecê-los. Não, Salvador disse, firme. Você vai reconhecer o bebê como seu neto legítimo. Vai estabelecer um fundo fiduciário para ele e vai ordenar que Augusto se afaste. Se ele quiser ter um relacionamento com o filho, será nos termos dela, não dele. Teodoro sorriu fracamente. Você é corajoso, Montenegro. Ou muito estúpido. Augusto não vai aceitar isso facilmente. Então você vai ter que fazê-lo aceitar. Você ainda é o chefe desta família. Use esse poder enquanto pode. Teodoro ficou pensativo. Então, com esforço, estendeu a mão. Está feito. Vou providenciar os papéis e vou conversar com Augusto. Mas, Montenegro, se eu fizer isso, você vai ter que fazer algo por mim. O quê? Cuide deles, da mulher e do meu neto. Proteja-os. Não cometa os mesmos erros que eu cometi. Não deixe que esse menino cresça sem saber o que é ter alguém que verdadeiramente se importa com ele. Salvador apertou a mão de Teodoro. Você tem minha palavra. Quando Salvador saiu da mansão, sentiu como se tivesse acabado de travar a batalha mais importante de sua vida. E surpreendentemente havia vencido, mas sabia que as consequências dessa vitória ainda estavam por vir. A notícia se espalhou como fogo. Teodoro Monteiro, o patriarca moribundo de uma das famílias mais poderosas do Brasil, havia reconhecido publicamente um neto ilegítimo. E mais do que isso, havia estabelecido um fundo fiduciário de 50 milhões de reais para a criança e ordenado que seu filho, Augusto, se afastasse da mãe do bebê sob pena de ser deserdado. A mídia entrou em frenesi. Jornais, revistas, programas de televisão. Todos queriam saber quem era a misteriosa mãe do herdeiro Monteiro. Mas Salvador havia tomado todas as precauções. Noa permaneceu protegida, seu nome mantido em sigilo judicial, escondida em uma propriedade rural que Salvador mantinha no interior de São Paulo. Augusto Monteiro ficou furioso. Tentou reverter a decisão do pai. Tentou processar Noa. Tentou processar Salvador. Mas Teodoro foi inflexível. Em um comunicado oficial, ele declarou que seu filho havia agido de maneira covarde e vergonhosa e que não toleraria que a criança fosse prejudicada. Foi a última grande decisão de Teodoro Monteiro. 3 meses depois, ele morreu. Salvador foi ao funeral. Noa não. Ela ainda tinha medo da família. Mas Salvador foi, porque sentiu que devia, por Helena, por tudo que havia acontecido. No funeral, Augusto o encarou do outro lado do salão. Não disseram nada um ao outro. Não precisavam. A mensagem estava clara. Aquilo não havia terminado. Mas, por enquanto, Salvador havia vencido. E pela primeira vez em anos, ele não se sentia vazio. Noa e o bebê, que ela batizou de Gabriel, se mudaram para uma casa que Salvador comprou para eles. Uma casa grande, confortável, com jardim e segurança. Salvador pagou todos os custos. Contratou uma enfermeira para ajudar Noa nos primeiros meses. Garantiu que ela tivesse tudo o que precisasse, mas ele não fez isso de longe. Ele se envolveu, visitava-os quase todos os dias, levava brinquedos para Gabriel, conversava com Noa durante horas. Ajudou quando o bebê ficou doente pela primeira vez. Estava lá quando Gabriel deu os primeiros passos. Estava lá quando ele falou a primeira palavra. Vô. Noa começou a chamá-lo assim. Vô Salvador. Não era tecnicamente correto. Ele não era avô de Gabriel. Mas, de certa forma, era o mais próximo que o menino tinha de uma figura paterna presente. E Salvador não corrigiu. Gostava do som daquela palavra. 1 ano se passou. Depois, 2. Gabriel crescia forte, saudável, cheio de vida. Noa voltou a estudar. Salvador pagou para ela fazer faculdade de pedagogia. Ela queria trabalhar com crianças, queria ajudar outras pessoas como ela, que não tinham ninguém.
E Salvador. Salvador voltou a viver, voltou a fazer cirurgias complexas, voltou a se envolver ativamente na administração dos hospitais. Mas agora tinha algo que nunca teve antes, uma razão para voltar para casa. Ele ainda morava na cobertura vazia, ainda olhava para a cidade pela janela, ainda pensava em Helena. Mas agora, quando pensava nela, não era apenas com dor, era com gratidão por tudo que ela foi, por tudo que ela deu a ele, e por, de uma forma misteriosa e impossível, ter deixado um legado que ele nunca imaginou. Numa tarde de dezembro, 3 anos após aquela noite chuvosa na estrada, Salvador estava sentado no jardim da casa de Noah. Gabriel, agora com 3 anos, corria pelo gramado perseguindo borboletas. Noah estava ao lado de Salvador, bebendo limonada. Ele está tão grande, Noah disse sorrindo. Parece que foi ontem que nasceu. E está esperto, Salvador acrescentou. Outro dia me explicou como funciona um avião. 3 anos e já sabe mais que muito adulto por aí. Noah riu. Então ficou séria. Salvador, eu nunca te agradeci de verdade. Por tudo, por me salvar, por salvar Gabriel, por nos dar uma vida. Sem você, eu nem sei se estaríamos vivos. Não precisa agradecer. Preciso, e preciso te dizer outra coisa. Salvador olhou para ela curioso. Estou grávida de novo. O mundo parou. Salvador ficou sem palavras. Você está grávida? Noah assentiu, sorrindo nervosamente. 2 meses. Eu sei, é loucura. Eu nem estava planejando. Mas conheci alguém, um homem bom, um professor da faculdade. Ele sabe sobre tudo. Sobre Gabriel, sobre você, sobre a família Monteiro. E ele me ama, de verdade. E quer ser pai de Gabriel também. Não no papel, mas no dia a dia. Salvador sentiu uma onda de emoções. Alegria por Noah. Medo de perdê-la, orgulho por ver que ela havia conseguido reconstruir a vida. Isso é maravilhoso, ele disse genuíno. Você merece ser feliz, Noah, mais do que ninguém, mas não quero que você pense que vai nos perder. Noah disse rapidamente. Você é família, Salvador, sempre será. Gabriel te ama, eu te amo, não como, você sabe, mas como a pessoa mais importante da minha vida. Meu Salvador, meu protetor, meu amigo. Salvador sentiu os olhos marejarem. Abraçou Noah. Vou estar sempre aqui, ele prometeu. Para você, para Gabriel, para esse novo bebê. Sempre. E cumpriu essa promessa. Nos anos que se seguiram, Salvador se tornou presença constante na vida daquela família. Viu Noah se casar com o professor, um homem gentil, chamado Ricardo. Viu o segundo filho nascer, uma menina chamada Alice. Viu Gabriel crescer, ir para a escola, fazer amigos, sonhar com o futuro. E Salvador também mudou. Não sozinho, mas com propósito. Usou parte de sua fortuna para criar uma fundação que ajudava mulheres em situação de vulnerabilidade. Mulheres grávidas, mulheres abandonadas, mulheres que precisavam de apoio. A Fundação Helena Carvalho tornou-se uma das mais respeitadas do país. Ele nunca se casou novamente, nunca teve filhos biológicos, mas tinha Gabriel, tinha Alice, tinha Noah, tinha uma família que ele nunca planejou, mas que o salvou tanto quanto ele salvou a eles. 10 anos após aquela noite na estrada, Salvador estava em casa. Não mais a cobertura vazia, mas uma casa menor, mais acolhedora que ele comprara perto de Noah, quando recebeu uma ligação. Era Gabriel. Agora com 13 anos, voz mudando, começando a ficar alto. Vô Salvador, pode vir aqui? Preciso te mostrar uma coisa. Salvador sorriu. Claro, estou indo. Quando chegou, Gabriel estava no quintal. Tinha um projeto de ciências na mão, algo sobre genética. Olha, Gabriel disse, empolgado. Aprendi sobre DNA na escola, e a professora falou sobre compatibilidade genética, e eu fiquei pensando sobre você e sobre mim, e sobre como você sempre disse que somos família, mesmo não sendo de sangue. Salvador se ajoelhou para ficar na altura do menino. E o que você descobriu?
Descobri que família não é só sangue. Família é quem está lá quando você precisa, quem te ensina, quem te ama. E você é a minha família, vô Salvador, mais do que qualquer outra pessoa. Salvador abraçou o menino, sentindo as lágrimas escorrerem livremente. Não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de gratidão, por tudo que havia perdido, por tudo que havia encontrado, por tudo que havia se tornado. Você também é minha família, Gabriel. Sempre foi, sempre será. Naquela noite, dirigindo de volta para casa sob um céu estrelado, Salvador pensou em tudo que havia acontecido. Em Helena, em Noah, em Gabriel, em como uma decisão de frear o carro numa noite de tempestade havia mudado tudo. Ele não tinha herdeiros biológicos, não deixaria um legado de sangue, mas deixaria algo mais importante, deixaria amor, deixaria vidas transformadas, deixaria a certeza de que mesmo nos momentos mais escuros, mesmo quando tudo parece perdido, sempre há uma chance de recomeçar. E às vezes, os milagres não acontecem da forma que esperamos, mas acontecem de maneiras improváveis, inesperadas, perfeitas. Salvador Montenegro salvou muitas vidas ao longo de sua carreira, mas a vida que ele realmente salvou, a que importou acima de todas, foi a dele mesmo. E isso começou com uma decisão simples numa estrada deserta, a decisão de parar, de ajudar, de se importar, a decisão de viver novamente. Mensagem final. E assim termina a história de Salvador Montenegro, o milionário viúvo que não podia ter herdeiros, mas que encontrou uma família de formas que nunca imaginou possíveis. Se esta história tocou seu coração, se você se emocionou com a jornada de Salvador e Noah, por favor, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma das nossas histórias. Cada inscrição, cada curtida, cada compartilhamento nos ajuda a continuar trazendo narrativas emocionantes e inspiradoras para você. Comente aqui embaixo de onde você está assistindo esse vídeo. Adoramos saber quem são as pessoas que fazem parte da nossa comunidade. Você está no Brasil, em Portugal, em outro lugar do mundo? Conta pra gente. E se você conhece alguém que precisa ouvir uma história sobre recomeços, sobre não desistir mesmo quando tudo parece perdido, compartilhe este vídeo, porque histórias como essa nos lembram que sempre há esperança. Obrigado por assistir. Obrigado por fazer parte desta jornada. E até a próxima história, porque aqui cada história é uma chance de acreditar novamente na força do ser humano.